sendo muito otimista, no dia 6 de novembro, mas mais provável que o título venha ou no dia 9 frente ao Vasco no Rio, ou no dia 23 frente ao Paraná. Aí tem o grande detalhe: o Cruzeiro pode conquistar o título antes do jogo do Brasil pelas eliminatórias. Este jogo é no dia 9 de novembro contra o Vasco da Gama do Rio. Depois ficam faltando mais 4 jogos. Na semana passada a gente falava entre 3 e 4 rodadas finais. Nós subimos este número para 4 ou 5, por quê? Porque o Cruzeiro venceu o Atlético e o Santos empatou com o São Caetano. Por isso, melhoraram as chances do Cruzeiro de ser campeão mais cedo. E para o Atlético, a derrota significou que prejuízo? Como é que fica para o Galo, baiano? Ele perdeu a posição, a 4ª posição para o São Paulo, continua vivo na competição para a busca da vaga da Libertadores, está neste momento na 5ª posição, com 60 pontos ganhos, 2 a mais do que o São Caetano e por enquanto 3 a mais para o Inter, que vai perdendo para o Grêmio, mantendo nessa 5ª posição. E um detalhe, Vili, em favor do Atlético, é que o Atlético terá um confronto direto com o Internacional aqui no Mineirão. Esse jogo será no dia 9 de novembro, o que pode beneficiar o Atlético. E outra coisa, o São Caetano, que também está chegando, terá confronto contra o Curitiba, outro contra o São Paulo, contra o Atlético do Paraná fora. Não é missão muito fácil. Por isso, se o Atlético fizer o dever de casa, na minha opinião, Vili, e vencer os 5 jogos que terá em casa, o Atlético deverá ocupar a 5ª vaga da Libertadores. Agora, matematicamente, precisa de pelo menos mais um ponto além dessas 5 vitórias. Aí, Domingos Sávio Baião, daqui a pouco na grande resenha ele explica melhor as consequências da rodada do Campeonato Brasileiro. E agora o comentário final. Kaiser anuncia Lélio Gustavo e o nosso convidado especial, Raul Plasman. Olha o exame definitivo sobre o clássico. 1 para o Cruzeiro, gol de Mota, 33 minutos do primeiro tempo. Kaiser, você merece uma Kaiser. Pois é, Vili, apitou Paulo César Oliveira, árbitro da FIFA, 2 lances polêmicos: a cotovelada do Edu Dracena no Alex Alves, acho que era lance realmente para expulsão, e ele deixou de marcar um pênalti a favor do Cruzeiro, do Elcio em cima do Wendel, na minha opinião. Walter José dos Reis e Edmilson Corona de São Paulo, seus auxiliares, a renda R$641.922. Público pagante, recorde neste Brasileirão, 66.812. Público total 68.196. O Atlético perdeu com Veloso, Cicinho, Luiz Alberto, que foi amarelado, Chaide e Marquinhos, Elcio, Marcelo Silva, Márcio Araújo, depois Juninho, e Lúcio Flávio, depois Tuxo, que recebeu o cartão amarelo por simulação. Alex Alves, substituído por Paulinho aos 20 do primeiro tempo, e Fábio Júnior, o técnico Marcelo Oliveira. O Cruzeiro de Luxemburgo venceu com Gomes, Maurinho, Edu Dracena, que foi amarelado, Cris, que recebeu o cartão amarelo, e Leandro, Maldonado, que foi amarelado, Recife, depois Felipe Melo, Zinho, depois Wendel, e Alex, Mota e Márcio Nobre, depois Alex Alves. Placar justo, Raul? Não foi justo. O Cruzeiro, claro, teve dificuldades no segundo tempo, mas no primeiro tempo o Cruzeiro jogou muito à vontade, principalmente com Augusto Recife, né? Dando aquele equilíbrio da força da marcação e a iniciativa de ir à frente quando o Cruzeiro tinha posse de bola. O meio campo do Cruzeiro estava completamente dentro da harmonia que o Vanderlei esperava, e o Atlético teve dificuldades ali, principalmente no setor ali do Márcio Araújo, né? O próprio Lúcio Flávio também teve problema nesse setor do campo, e o Cruzeiro levou vantagem aí no primeiro tempo, conseguiu 1 ou 2 boas situações, marcou numa delas, né? O gol acabou acontecendo, e no segundo tempo o Atlético consertou esse meio campo. É verdade também que a saída do Recife atrapalhou um pouco a coordenação desse meio campo do time do Cruzeiro, mas o Vanderlei acabou consertando, depois colocando ainda o jogador Wendel, né, para fechar aquele lado direito lá do ataque do Atlético, que estava tendo muita liberdade com o Tuxo, né, que
perdeu uma chance excepcional de empatar a partida, né? O Atlético se recuperou com as duas modificações que fez. O Marcelo mexeu bem no time, né? Colocando o Juninho e o Tucho. Mas pena que para o Atlético, né, e sorte do Cruzeiro, que o Tucho acabou não aproveitando aquela oportunidade. O Cruzeiro deixou a impressão de que realmente, claro, faltam alguns jogos, mas dificilmente ele vai perder esse título. E no primeiro tempo, Raul, a gente viu o Cruzeiro atacando sempre mais pela direita e explorando a velocidade do Maurinho. E foi ali que ele conseguiu arrumar o seu gol, né? É verdade, é muito difícil eu tive uma experiência aí como treinador há pouco tempo com a Juventude, joguei aqui contra o Atlético Mineiro, e é muito difícil você jogar contra um adversário que tem dois jogadores, no caso o Cruzeiro, o Maurinho e o Leandro, né, do lado esquerdo. São dois jogadores que jogam atacando durante todo o tempo, né? É um jogador que nós vimos o Maurinho aqui com 45 do segundo tempo, ele correndo e saindo, jogando como se fosse aquele antigo ponta direita, né? Como se o jogo tivesse apenas começando. A condição física é uma condição física excepcional. Você não vê em momento algum esses dois alas respirando ou colocando a mão na cintura ou caindo para poder se recuperar, não. A condição é excepcional. Acredito, claro, o preparo físico do Cruzeiro é bom porque tem a comissão técnica competente, mas isso é nato do jogador também. Não é qualquer um que você vai lá, prepara da condição física, ele corre como correm esses dois jogadores. Então isso faz muitas vezes a diferença, e tem feito a diferença aí a favor do Cruzeiro. Você vê que o cruzamento dele partiu perfeito, a chegada do atacante fazendo o gol, e tem sido sempre assim em todos os jogos do Cruzeiro. É claro que a gente tem outros responsáveis pela condição do Cruzeiro e pela produção do Cruzeiro. Temos o Alex aí, o Ari, que não jogou hoje, vários jogadores, mas sobretudo o Cruzeiro tem dois jogadores pelo corredor aí, pelos dois corredores, que fazem diferença quando a coisa aperta. Hoje no futebol fica naquela, né? Lateral contra lateral. Então um lateral que está no nível superior, com certeza vai levar vantagem em cima do outro. E foi o que nós vimos aqui, o Maurinho passeando em cima do Marquinhos. E esse lance, no qual a gente está discutindo aqui, foi narrado assim pelo Alberto Rodrigues. 33 minutos do primeiro tempo, Maurinho cruzou certinho na cabeça do artilheiro Mota. A oferta é da Kaiser. Ataca Márcio Araújo, na direita Lúcio Flávio de primeira, perde a redonda bola para Edu. Edu bateu de qualquer maneira, tá muito nervoso o zagueiro do Cruzeiro, Edu da Sena, perdendo bolas infantis. A bola sobra agora para Maurinho, desce Maurinho, caminha Maurinho, já rompeu a divisória, desce Maurinho, olha o contragolpe, grande passe para Augusto Recife, tenta penetrar, sobra agora a Márcio, cruzou, a cabeçada de Mota. Arretado, depois uma jogada rápida, um contra-golpe rápido, Maurinho pela ponta direita, fez um cruzamento de curva, Mota acompanhou o lance, meteu a cabeça na bola espetacularmente, mandou pro fundo do gol, de forma notável aqui no Verão, quando eram decorridos 33 minutos do primeiro tempo agora, 1 para o líder do Campeonato Brasileiro, 0 para o Galo, Roberto. E livre de marcação estava o Mota. Entrou como um raio no cruzamento que veio da direita. O Atlético tentou tirar a arrancada do Cruzeiro, levou azar o Márcio Araújo. A bola bateu nele, sobrou da direita, cruzamento, e aí Mota mandou pro fundo do gol de cabeça. 1-0. 1-0. Teve a participação do Márcio também nesse gol, né, Alberto? Do Márcio Nobre, que para mim é um bom jogador, mas que ainda não rendeu nem 50% do que ele pode render aqui no Cruzeiro. Agora, Raul, você acha que o Atlético perdeu mesmo com a saída do Alex Alves? Eu, na minha opinião, acho que o Alex Alves não vinha fazendo uma boa partida. Nesses 20 minutos que ele esteve em campo, sequer acertou um passe, não estava bem posicionado, estava perdido no jogo. E aí acabou saindo com uma lesão no rosto. Não, acho que o Atlético não perdeu absolutamente nada. É claro que você tem que respeitar, é um jogador
que é artilheiro, de repente não joga nada, vai lá e acaba fazendo gol. Mas a saída dele eu acho que até contribuiu para que o Atlético tivesse uma movimentação bem melhor, né? Na frente, né? Houve mais velocidade, ele estava um pouco apático, um pouco mais lento, errando muitos passes, então até quando esteve em campo ele não tinha feito absolutamente nada. O Paulinho então agradou quando entrou. Eu chamava a atenção aqui, a movimentação da parte ofensiva do Atlético, ela ganhou mais dinâmica com a entrada do Paulinho, sem dúvida alguma, um jogador que faltou evidentemente uma companhia, uma maior afinidade ali com o Paulinho, né? Se ele tivesse uma companhia também com a característica dele, um jogador de velocidade assim, o Atlético teria conseguido, quem sabe, um pouco mais. Agora, a gente via que o Atlético entrou para jogar no contra-ataque, tanto que colocou mais um volante, esse Márcio Araújo. Eu acho que o Atlético marcou muito mal. Eu vi um Atlético muito perdido, principalmente no primeiro tempo. Para quem entrou para jogar no contra-ataque e levar um gol de contra-ataque, uma ironia enorme do destino, né, Raul? Quando você se posiciona para jogar num contra-ataque, você tem que fazer uma saída de bola com velocidade, você precisa jogar com bola esticada, né? Principalmente você tem que ter uma proteção muito forte, quer dizer, o ladrão de bola, aquele que rouba a bola, porque o contra-ataque você só consegue impor, colocar dessa forma, uma roubada de bola, né? Para que você pegue o adversário mais saindo, né, para cima de você, e no esticão de bola você virar um jogo, colocar no corredor do lado esquerdo, do lado direito, principalmente aqui com o Cicinho seria uma boa alternativa, né? E não aconteceu. É claro que a presença de um Zinho vindo fechar ali, e o próprio Augusto Recife também que faz a cobertura em cima do Maurinho, na saída do Maurinho, foram, pelo menos no primeiro tempo, coisas que funcionaram muito bem, que impediram a progressão do Atlético. Agora, vamos analisar o segundo tempo, que eu acho que o segundo tempo não foi tão emocionante como prometia. Porque a gente viu que o Atlético teve até mais posse de bola, teve uma presença ofensiva maior, mas o Gomes fez uma defesa que foi no chute do Tucho e que não foi lá um grande chute, diga-se de passagem, né? Ficou bem claro o que a gente pode dizer do Atlético em relação ao segundo tempo de hoje, vamos dizer assim, quando ele marcou mais presença. Ineficiência, né? Na hora da finalização, na hora da conclusão, quer dizer que é praticamente, eu não vou dizer o principal de tudo, mas é coisa que define, né? Claro que uma preparação, uma bola que chega em condições para você, ela é muito importante, uma coisa não vive sem a outra, né? O bom passe com a boa finalização é um casamento sempre perfeito, né? Hoje faltou, o passe até foi bem concebido, a bola chegou em condições, quer dizer, o Tucho assustou com a tamanha facilidade que ele tinha, que era só tocar. Ele quis colocar a bola e acabou errando, atrasando a bola nas mãos do Gomes, né? Faltou realmente a eficiência, foi o grande pecado, né? Faltou a qualidade, né? A presença mais técnica do jogador de frente do Atlético. Numa análise das substituições, Raul, Juninho e Tucho, saíram Márcio Araújo e Lúcio Flávio. A gente até disse, acho que o Marcelo acertou e isso ficou visível com o crescimento do Atlético no segundo tempo. Tem duas coisas, claro que as substituições elas foram corretas e todo mundo que esteve aqui no estádio viu que deu resultado, o Atlético teve um volume de jogo maior, o Cruzeiro teve dificuldades, é bem verdade, eu já disse aqui, quando o Recife saiu, o Cruzeiro ficou meio torto, meio capenga, né? Depois o Vanderlei consertou com a entrada do Wendel, aí deu um equilíbrio maior, mas mesmo assim foi até certo ponto pressionado pelo time do Atlético, que acertou com as modificações, né? Isso você não tem a menor dúvida, foi muito bem. Eu queria dizer uma coisa seguinte, não adianta achar que o técnico ganha o jogo, porque ele pode ajudar a vencer, mas ele não ganha o jogo. A participação é pequena. É claro, ele é uma peça, como o Alex é uma peça no Cruzeiro importante, como o Ari também é. Ele contribui, evidentemente, que tem uns que são melhores que os outros. A participação dele é muito importante, mas sozinho ele não ganha jogo. E definitivamente técnico não faz milagre. E agora a gente analisando aqui as substituições do Cruzeiro, realmente a saída do Recife deixou o meio de campo do Cruzeiro vulnerável, entrou o Felipe Melo e até o João Vitor falava, vai entrar para segurar. Eu sinceramente acho o Felipe Melo até mais um meia direita do que um volante de contenção,
porque ele tem a qualidade de sair para o jogo, é um jogador que sabe arrematar muito bem de fora da área, só que depois, como você disse, ele teve que tirar o Zinho, que já estava cansado, para colocar o Wendel, e foi aí que ele voltou a arrumar a sua defesa, que é um dos pontos fortes do Cruzeiro, Raul. Ele ficou com 2 jogadores ali no meio campo com cartões amarelos, né, pendurados, e são 2 jogadores que chegam pesados, chegam dividindo, né? São 2 jogadores que participam muito do jogo, e eu tenho a impressão que ele deve ter ficado, eu estou hipotetizando aqui, ele deve ter ficado com receio de que houvesse um segundo amarelo e uma expulsão. Maldonado e Augusto Recife ficaram, né? Claro. Muitas vezes você pensa e faz o correto e na prática a coisa não funciona. Muitas vezes você faz o errado e dá certo. Então a vida de treinador é uma vida complicadíssima, né? Mas o Vanderlei está de parabéns aí, mais uma vez deu demonstração de que é um técnico competente. O time tem exatamente a cara dele, né? Porque o Cruzeiro joga sempre com uma margem de acerto muito grande, né? Cometeu alguns erros hoje. Não é impossível você não cometer erros durante 90 minutos. De vez em quando alguma coisa não se encaixa, você perde uma bola, o time fica desguarnecido atrás, mal posicionado, e isso acontece, mas é uma coisa mínima. O Cruzeiro tem muito mais acerto do que desacertos, né? E por isso vai aí caminhando disparado na frente, né? E para encerrar, o Alex Alves entrou, só que não soube até explorar o lado direito, as costas do Marquinhos, acabou não sendo um jogador muito acionado pela velocidade que tem, poderia inclusive ter definido a partida por esse setor. Ele foi colocado aqui do lado direito, né? Bem aberto aqui, o Vanderlei queria que ele entrasse aqui como se fosse um ponteiro, né? E claro que se a bola vem do lado esquerdo lá, como o Zinho fez contra o Flamengo, o cruzamento partiu, ele fez o gol de cabeça. Aliás, o cruzamento do gol do Mota aqui foi do Márcio, não do Maurinho, que tem uma semelhança física de longe, assim, claro que um é um palito magrinho, o outro é mais forte que é o Márcio. Mas assim de longe, assim, deu a impressão que foi o Maurinho, mas não foi o Márcio realmente. Mas acabou não dando resultado porque o Cruzeiro ficou mais preocupado em se proteger do que propriamente atacar, embora tivesse criado algumas boas situações, né? Gol de quem, Marco Antônio? Pois é, Leilão, o Vasco está empatando com o Edmundo, jogo 2, Flamengo 1, Vasco da Gama 1, Danda do Meio, informando a Banco Fabricante Acros Fortelite. Um ficou feliz, o outro não, né? Mas 1-1 lá no Maracanã e no Beira-Rio, quanto que tá o jogo, Marco Antônio? Permanece o Grêmio vencendo 1-0, gol foi de Cristian, coluna 2 no jogo 4. Beleza. Algo mais a ser acrescentado aí por você, Raul? Não, tudo bem, eu agradecendo o convite aí da Itatiaia para participar mais uma vez de um jogo, foi bom rever um Atlético e Cruzeiro. Que nota que você deu para esse clássico aí? O primeiro tempo foi um primeiro tempo em que o Cruzeiro teve o domínio do jogo, mas eu vou dar uma nota, eu não posso dar nota baixa para um Atlético e Cruzeiro, sempre é muito especial, tem um gosto especial, uma nota 8. Tá bom. Mas até pela emoção, né, Raul? É verdade. Realmente o jogo mais pela minha emoção de estar aqui do que propriamente a emoção que o jogo propiciou. Muito obrigado ao Raul Guilherme Plasma. Vili Gonzer, 1 para o Cruzeiro, 0 para o Atlético. Eu acho que o Cruzeiro já deve estar encomendando as faixas de campeão brasileiro do ano de 2003.